Erros bobos comprometeram o resultado melhor. Individualmente, o time falhou. E é importante colocarmos que no aspecto coletivo, a resposta até que foi interessante. Por isso que a derrota de 2-0 para o Corinthians, ela é ruim, mas não foi tão ruim quanto pode parecer. Eu explico depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Grêmio 0, Corinthians 2 lá em Itaquera. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio perdeu pelo placar de 2-0, o Corinthians sai como grande vencedor da partida, mas eu vou falar aqui, já vou deixar muito clara que a minha ideia ela é até positiva em relação aos acontecimentos em São Paulo, tá? Óbvio que perder não é bom, óbvio que era muito melhor o Grêmio ter jogado mal e ter vencido, mas o que nós vimos dos 90 minutos foi um Grêmio corajoso, um Grêmio que mudou o comportamento e talvez até um pouco da sua confiança, da sua capacidade de acreditar no seu próprio futebol, porque o Grêmio em vários momentos diferentes no Campeonato Brasileiro foi para partidas contra adversários iguais com uma postura de um time menor. Não foi o caso do jogo contra o Corinthians. O Grêmio foi a São Paulo disposto a jogar contra o Corinthians dentro da sua casa. E isso ficou claro desde o primeiro minuto da partida. E foi assim até o final. É verdade que o Grêmio saiu derrotado, mas a postura de enfrentamento de igual para igual ela me interessa muito no médio prazo. O Grêmio perde para o Corinthians por conta de erros, e muito mais erros individuais do que qualquer outra coisa. Com 15 minutos no primeiro tempo já estavam 1-0 Corinthians, e o Grêmio tinha um comportamento interessante. E estavam 1-0 porque o Thiago Volpi tinha feito um milagre, jogado uma bola para escanteio, e na cobrança do escanteio ele, Volpi, falhou. A culpa não é da defesa, a culpa não é do técnico, a culpa não é de ninguém além de Thiago Volpi. Ele errou e faz parte do futebol errar, tá? Não estou aqui condenando o Thiago Volpi ou demonizando essa figura que tem sido fundamental na temporada, não. Mas eu estou dizendo que, especificamente, neste caso, neste jogo, o 0-1 era uma culpa do Volpi. Mas o Grêmio manteve o comportamento. E o Grêmio manteve a postura. O Grêmio, é verdade, cedeu muitos espaços, mas foi um jogo de espaços, né? Acho que as partes centrais do campo, tanto do Corinthians quanto do Grêmio, elas eram facilmente exploradas, ao mesmo tempo em que o Arthur, na primeira etapa principalmente, teve dificuldades de jogar porque estava bem marcado, mas havia outros espaços que foram aproveitados pelo próprio Grêmio. Em contrapartida, a região do meio-campo, ela não foi bem recheada defensivamente pelo Tricolor. Acho que o Mano ele falhou nesse sentido. O Dodge não conseguiu dar uma resposta satisfatória. Em outros momentos, aqui eu já elogiei o Dodge pela intensidade, pelo poder de marcação. Não foi o caso nesse duelo contra o Corinthians. E o Grêmio se viu enrolado. Por quê? Porque tinha espaço, não marcava o gol, o tempo estava passando e estava perdendo por 1-0 para o Corinthians. Vem o segundo tempo e o Grêmio volta melhor. O Grêmio teve uma postura muito interessante no segundo tempo, tendo posse de bola no campo de ataque, tentando construir e com mais liberdade para o Arthur. Só que aí vem justamente a qualidade do grupo do Grêmio, tá? Que é, quando o Mano Menezes promove alterações, o time decai. E as trocas do Mano eu consigo entender no aspecto estratégico. Agora, no campo, na realidade que a gente sabe que existe, ela não faz sentido. Quando você tira o Edenilson, que não estava bem no jogo, e coloca o Cristaldo, você está colocando também um jogador que não vai agregar muita coisa. E foi assim. Mas pior do que isso, o Mano ele faz uma mexida, tira o Alisson e bota o Pavão. Pode ser coincidência? Pode não ser. Mas as entradas de Cristaldo e de Pavão prejudicaram o time. E o Grêmio começou a jogar menos. O Grêmio começou a ter menos criatividade, o Grêmio começou a ter menos força e o Corinthians deu aquela crescida. O Grêmio teve um prejuízo de arbitragem, na minha opinião, que foi a não expulsão do Bidu. O Bidu acerta o pé do João Lucas só com as travas da chuteira, pega no tornozelo. Para mim, pelas imagens da televisão, passível de cartão vermelho. O árbitro dá apenas o amarelo. Era para ser 10 contra 11, na minha opinião, que era a opinião de vocês, mas não foi este o cenário. O Grêmio teve que jogar o 11 contra 11. E aí, cara, nessa trocação de chumbo com espaços, e eu repito, existem espaços, ou existiam espaços, porque os dois times são medianos e nada mais do que isso,
o Corinthians acabou tendo a grande oportunidade. E de novo, em falhas individuais. Tudo começa numa lateral. O Grêmio tinha a bola pelo lado de defesa, acelera uma cobrança de lateral, um balão ridículo, a bola cai para dentro da área, uma mão na bola. Cara, Dodi, que bota a mão, Marlon e Wagner Leonardo ali envolvidos na lateral, completamente perdidos, os três, tá? 3 erros individuais aqui na sequência. O gol sai, o segundo gol sai. Eu só acho que a gente precisa parar para avaliar esse jogo com algum cuidado. Primeiro, o Grêmio tem evoluído ao longo do Campeonato Brasileiro e mesmo na derrota, eu digo que a evolução se fez presente em São Paulo. O Grêmio fez um jogo de enfrentamento, o Grêmio fez um jogo de igual para igual, o Grêmio teve a bola, tentou construir e acabou perdendo para o Corinthians, porque ganhar e perder fazem parte do espetáculo, tá? Mas o Grêmio manteve uma postura que me agrada e eu acho bastante interessante. O Grêmio teve desorganização entre os setores em vários momentos e talvez seja esse o principal motivo dos espaços concedidos. As mudanças no segundo tempo elas não foram boas, acho que o Mano tem que dar uma revisada na sua hierarquia, não adianta insistir com a ideia do Cristaldo, principalmente, né? É um jogador que rende, que entrega muito pouco, e precisa buscar talvez um 12º jogador, aquele cara que entre e que consiga fazer a diferença, mas isso é qualidade e profundidade de grupo, isso o Grêmio só vai conseguir conquistar depois de mais uma janela, então a gente tá falando coisa para 2026. Individualmente, os erros aconteceram, mas individualmente também tivemos boas notícias. Se eu citei aqui erros individuais que prejudicaram, nós tivemos exibições individuais que foram satisfatórias. Cara, o Amuso está confirmando a boa fase que vive. O Amuso é o principal jogador do ataque do Grêmio hoje, junto com o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius fez um bom jogo para mim também, tá? Mas hoje, o meu voto de melhor jogador do Grêmio em campo é do Amuso. O Arthur jogou bem, mas o Arthur é chovendo molhado, apesar da dificuldade no primeiro tempo, o Arthur jogou muito bem, tá? Citei aqui já o João Lucas, eu acho que ele foi vítima de um lance com o Matheus Bidu, mas merece destaque, o João Lucas ganhou uma oportunidade e ele também deu uma resposta satisfatória. Ele é um lateral nota 6 e ele foi 6, beleza. Cara, não comprometeu num jogo grande contra o Corinthians, agora é encarar o Cruzeiro. E é encarar esse Cruzeiro dentro de casa precisando da vitória, sabendo que tem que ganhar, e tem que ganhar. Os objetivos do Grêmio são claros. Ah, mas o Cruzeiro tá brigando na parte de cima. O Grêmio já tomou muito atraso, cara. Agora não tem mais como escolher. É dentro de casa, com o apoio do torcedor, vai pra vitória. Ciente de que perdeu pro Corinthians, mas não perdeu jogando terrivelmente mal. O Grêmio já ganhou jogos jogando terrivelmente mal em 2025. Não perdeu jogando terrivelmente mal contra o Corinthians, tá? Esse é o meu resumo da partida. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. E desculpa se eu tô parecendo muito otimista, não é otimista, eu tô tentando ser justo com aquilo que eu vejo e avalio no comparativo com o próprio Grêmio de 25, que não é uma régua muito alta. A gente se vê. Tchau, tchau.